pessoal, bem-vindos ao Lendo com a Joy. Eu sou a Joyce e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma série incrível da J. Kronenberg que se chama Homens Marcados. É uma série com 6 livros, então já venham comigo e vamos começar. Então, pessoal, como eu disse, é uma série da J. Kronenberg e essa autora é uma autora norte-americana. E ela vai escrever sobre essa série. Essa série vai se passar em Denver, no estado do Colorado. E vai falar basicamente sobre relações mesmo de amizade. Eles todos vão ser amigos. Alguns deles vão se conhecendo ali no ensino médio e vão levar essa amizade para a vida adulta. Todos os livros já se passam com os personagens adultos, né? Acima dos 20 anos. Mas alguns deles se conheceram antes disso, são da mesma cidade, uma cidade pequena, região metropolitana ali de Denver que eles moram, e alguns deles se tornam amigos muito, muito cedo e levam essa amizade para a vida. Hoje eu vou falar para vocês sobre 3 livros dessa série, em uma outra oportunidade eu volto para falar sobre os outros 3 e nós completarmos a série. Hoje eu vou falar sobre os três primeiros livros. Os 3 primeiros livros vai falar sobre o Jet, que ele é um garoto que é roqueiro. E o sonho dele é ter uma banda de rock. Ele tá lutando para que isso aconteça, para que isso se torne uma realidade. E o Hully, que é o melhor amigo dele. E o Homie, que é o irmão do Hully. Então a gente vai falar sobre esses 3 personagens. O Jet, o par romântico dele vai ser a Ada. A Ada, ela é uma menina extremamente esforçada, sabe? Ela é de Kentucky, é um estado no sul dos Estados Unidos. E a Ada, ela tem uma relação familiar muito conturbada. Ela nunca conheceu o pai e a mãe dela é uma pessoa completamente doida, sabe? A mãe dela é viciada. E a mãe dela nunca ligou muito pra eles, então ela e o irmão dela já sofreram muito mesmo. E nesse momento, quando a história começa, ela não tá conversando com o irmão dela. Aconteceu alguma coisa lá no estado deles. O irmão dela aprontou alguma coisa com ela que no decorrer da história nós vamos descobrir. São coisas bem pesadas, tá, gente? Que o irmão dela apronta com ela. Ele ama ela. A gente também descobre isso, tanto na história dele, que depois nós vamos conhecer, quanto com ela falando. Ela tem essa dúvida se ele realmente gosta dela, porque ele faz coisas muito prejudiciais pra ela, sabe? O que ele faz com ela é meio que doentio, assim. Mas quando a gente tem a oportunidade de ler a história dele, a gente percebe que ele ama muito ela, só que ele também não teve uma criação correta e ele não sabe como demonstrar isso. E ele é egoísta, ele é muito egoísta, ele vai aprender muito, mas quando ele aparece na história, ele é um personagem bem egoísta, que só pensa nele e que só pensa em se dar bem, que sabe, tudo que for possível ele fazer pra poder se dar bem e se sair de uma história ele faz, inclusive usar a irmã dele nessas histórias. A Ada, ela se muda porque ela ganha uma bolsa de estudos na universidade e ela vem estudar porque ela quer muito ter uma vida diferente daquela que ela tem. Eles moram num trailer, sabe? Pra quem já leu outras histórias ou já conhece um pouco de histórias dos Estados Unidos, casas de trailer é para pessoas muito, muito pobres mesmo, e são locais extremamente periféricos que não dá muitas oportunidades para as pessoas. Então, a Ada, ela quer fugir dessa realidade, sabe? Ela não quer se tornar uma estatística, ela quer ter uma vida melhor, ela quer ter um futuro melhor. Então, ela agarra com todas as forças dela essa oportunidade de estudar e ela se muda do Kentucky para o Colorado para poder estudar. Chegando lá, ela conhece a Shaw e elas se tornam amigas. Elas acabam, né, indo morar no mesmo quarto da faculdade. A Shaw, ao contrário da Ada, a Shaw é uma menina de classe média alta. Classe média alta não, a Shaw é rica mesmo, assim, rica milionária. A família da Shaw é muito rica. E a Shaw tá fazendo medicina. E elas acabam se tornando amigas. A Shaw é apaixonada pelo Hully, sempre foi. E a Ada tá assim, tentando se relacionar com o Jet. O Jet é o melhor amigo do Hully, como eu falei pra vocês lá no começo.
E o Jet tá no momento que ele tá tentando emplacar como roqueiro, tá? A banda dele tá fazendo um sucessinho ali, eles estão tocando em bares, em casas de show, eles já estão sendo conhecidos, assim, e o Jet tá tentando gravar um CD. E e aí o Jet super se interessa pela Aidan, só que eles demoram muito tempo, sabe, pra realmente engatar alguma coisa, pra ver se vai, se não vai. Ela tem muito medo de engatar alguma coisa com ele. Eles acabam se tornando muito amigos e ela não quer perder a amizade dele e ao mesmo tempo ele também não quer perder a amizade dela. A banda dele tá começando a fazer sucesso agora, então ele tem que viajar muito, ele tá tendo que ir pra muitos lugares. Então ele não quer tentar, ele não quer correr riscos. E nesse meio tempo tem as relações familiares. Ele tem um problema com os pais dele, né? Com o pai e com a mãe. O pai dele é alcoólatra e é extremamente complicado porque bate na mãe. Eles têm uma relação familiar muito difícil. E, e a Aidan também tá tendo um problema com o irmão dela, que ela tá tendo que resolver. Nesse meio tempo, vai acontecendo muitas coisas para que eles fiquem juntos ou para que eles se separem de vez, e é isso que a gente vai acompanhar. Essa relação, se eles vão conseguir superar essas relações familiares adversas, né, que atrapalha o relacionamento deles também, porque fora a relação deles como casal, tá acontecendo muita coisa pesada por fora. Que muitas vezes os irmãos, no caso dela, o irmão dela e os pais dele tá fazendo. Então, assim, eles vão ter que lidar com tudo isso. Esse livro, ele se chama Notas, né, Notas Quentes, e ele é o livro 2 da série, né? Ele é o segundo livro, o Jet e a Aidan. No livro 1, né, que é o livro da Shaw, a gente conhece um pouco tanto do Jet quanto da Aidan, e esse livro, que é o Na Sua Pele, a gente conhece mais a fundo. Então, gente, o livro já começa com o Home no exército, né, o livro da Shaw e do Hully já começa com o Home, né, o irmão mais velho no exército, ele é militar. E começa também a história já com o Remy morto. E a gente vendo flashbacks de memórias, tanto da Shaw quanto do Hully. Como eu comentei pra vocês, o Remy é o irmão do Hully, o irmão gêmeo dele. E o Remy, ele sempre contava pra família que a Shaw era namorada dele, não só amiga. Então, o Hully nunca tentou nada com a Shaw porque ela era irmã do irmão gêmeo dele. Então, assim, é uma situação muito complicada. Só que isso não é verdade. O Remy, ele inventa essa história para encobrir um segredo dele, que a família sabe, a mãe e o pai sabem, ou desconfiam pelo menos, mas preferem fingir que não sabem, se fingem de sonso, fingem que não é com eles. O Home realmente não sabe, porque ele tá no exército, e o Hully não sabe, porque praticamente o Hully não fica em casa. O Hully tem uma relação extremamente horrível com a mãe, a relação deles é péssima, é quase inexistente, a mãe dele é extremamente ruim com ele. Ela não é ruim com todos os filhos, ela tem uma relação muito boa com o Home e gostava muito do Remy, mas a relação dela com o Hully é péssima. Então o Hully, ele praticamente não ficava em casa, ele passou a adolescência dele na casa de amigos, na rua, em bares, no estúdio de tatuagem, ele aprende a tatuar. E ele e o Nash vai aparecer ainda, vai ser o livro 4. O Hully e o Nash, eles aprendem a tatuar com o tio Phil. Então, o Hully praticamente não fica em casa. Então, ele tem uma relação extremamente ruim com a mãe dele e ele não sabe dessa mentira, sabe? Ele não sabe desse segredo do irmão dele. E aí, ele começa a se reaproximar da Shaw. A mãe dele começa a pedir pra levar a Shaw pra ela ver. Ela gosta demais da Shaw. A Shaw é tipo uma queridinha dela, assim. E ela começa a pedir pra ele levar a Shaw pra ela ver. E eles vão, em alguns domingos, tomarem o brunch, né, que é o café da manhã deles, lá com os pais dele, né, com os pais do Hully. E lógico que não dá muito certo, né, ele e a mãe dele rapidamente se desentendem, mas ele começa a ter que fazer toda essa trajetória junto com a Shaw, e eles acabam se aproximando e rolando ali, né, um interesse. Em determinado ponto da história, a Shaw, ela desvenda o segredo do Remy.
ela conta pra eles, né, tanto pro Romy quanto pro Hully, o grande segredo do Remy, e eles não aceitam. Eles falam pra ela assim que tipo não precisava, né, tentar caluniar o irmão deles que já tá morto pra poder ficar com o Hully. Eles não aceitam o que ela fala, eles não aceitam como verdade. E aí há uma ruptura. Nesse momento a Shao já estava com o Hully, ela já estava namorando com ele, eles já tinham se entendido. Mas com esse segredo que ela revela, tudo cai por terra, o Hully termina com ela, o Romy fica com raiva dela, o Romy, tipo, gostava muito dela como uma irmãzinha mesmo, assim, e ele acaba ficando, tipo, muito magoado com ela, e ela acaba se afastando da família Asher, né, todos eles se afastam dela por causa desse segredo que ela revela. A Shao, como ela é filha de pessoas muito ricas da cidade, a mãe dela tá se candidatando, se eu não me engano, gente, ao Senado. A mãe dela quer ser senadora. E a mãe dela precisa de apoio político. E a mãe dela quer muito que ela namora com o filho de um juiz federal. E esse juiz seria um ótimo apoio político para a mãe dela. Só que o filho desse cara é um babaca, um tremendo babaca mesmo, assim, o garoto é muito, muito babaca. E ele é machista, ele é idiota, ele é bem escroto mesmo, assim. E ele quer a Shao. Só que a Shao não quer ficar com ele, ela ainda gosta do Hully, ela quer, tipo, ficar com o Hully. E a mãe da Shao faz uma grande merda. E esse garoto invade a casa dela e acaba acontecendo uma grande tragédia lá com a Shao. E esse garoto sai preso. E aí no livro também a gente vai ver que por mais dinheiro que as pessoas tenham, muitas vezes a influência e o poder político impede que investigações andem. A mãe da Shao vai pedir para que ela retire as denúncias em relação ao garoto, nem achar o que faz, porque o que ele faz com ela, os vizinhos denunciam e acaba que a polícia pega ele em flagrante, ele é preso em flagrante. Ele paga fiança e sai, mas ele vai ser levado a julgamento pelo que ele fez. E aí a mãe dela pede para que ela meio que atenue ali, né, o problema para ele. E ela fica com muita raiva, porque realmente o que aconteceu foi grave. Quando vocês lerem, vocês vão entender o que eu tô falando. E aí o Hully fica tentando voltar pra ela nesse meio tempo. Ele vai no hospital visitar ela, que ela é internada. Ela fica, tipo, muito mal mesmo. E aí ela fala que não quer. Aí vai ser uma luta pra ele tentar reconquistar ela. Esse é um livro incrível, gente. A gente vê o quanto relações familiares podem prejudicar as pessoas, sabe? O quanto muitas vezes os pais podem ser os grandes vilões da história dos seus filhos, dependendo do que eles fazem. E é uma história muito legal, sabe? Porque também mostra os dois polos, sabe? Os problemas sociais, assim, como quando duas pessoas de classes sociais muito diferentes se juntam. Eles são de classes sociais muito diferentes, a Shao é muito rica. Então, assim, mas ela é uma menina incrível, incrível, incrível. Eles vão conseguir superar tudo isso. O outro livro esse livro é o livro 1, Na Sua Pele. E agora eu vou falar sobre o livro 3, Armas da Sedução. Armas da Sedução é o livro que vai falar da história do Romy Asher, e da Cora Lewis. O Romy, ele é, como eu falei pra vocês já, um militar. Ele tá voltando do exército. Ele pediu, meio que fosse, tipo, pra vocês entenderem, tipo, como se fosse uma exoneração. Ele saiu do exército pra se cuidar. Ele teve uma lesão muito séria num bombardeio que teve, e ele foi mandado de volta para os Estados Unidos para se curar, para se tratar. Nesse meio tempo, o Romy tá, tipo, insuportável, ninguém consegue lidar com ele, nem mesmo o irmão dele, que super admira ele, que super ama ele. O Hully, tipo, tem um sentimento de adoração quase, sabe? Pelo Romy, pelo irmão mais velho dele. Ele realmente gosta muito dele, só que o Romy tá tão insuportável, tão chato, que nem o Hully tá suportando ele. E aí ele chega numa festa, é 4 de julho, né, o dia da independência dos Estados Unidos, eles estão fazendo um puta churrasco, uma puta festa rolando, assim, já tá na hora dos fogos, e ele é, tipo, super escroto com todo mundo, ele começa a ser escroto com as pessoas, ele começa a ser, tipo, super desrespeitoso com o irmão dele, com a Shao, e aí as pessoas que estão ali ficam putas, bravas, mas como conhecem ele há muitos anos e sabem que ele é uma pessoa legal,
todo mundo meio que vai engolindo tudo que ele tá fazendo e ninguém se posiciona. Só que a Cora não. A Cora fica puta da vida com o que ele tá fazendo, porque ele tá sendo realmente idiota. E ela vai lá e pega uma latinha de cerveja, derrama na cabeça dele, xinga ele, enfia o dedo na cara dele. A Cora é, tipo, super pequenininha, gente. Ela é super minion, assim. Ela tem 1,50 m e poucos e ela é super magrinha. Eles chamam ela de da Fadinha Tinkerbell, que é o apelido dela. Só que eles falam que ela é uma Tinkerbell raivosa, porque a Cora, tipo, não leva desaforo pra casa, ela briga com todo mundo, ela é super estressada. E ela, tipo, coloca o Home no lugar dele. Só que ele fica puto da vida. E aí ele sai dali e aí ele vai para um outro bar beber, né? Para um outro lugar beber. Chega lá, tá rolando uma treta, rola uma briga. E ele acaba sendo ferido e levado para o hospital. Então assim começa a história do Home e da Cora. A Cora, ela foi criada pelo pai dela. O pai da Cora é almirante da Marinha. O pai dela, né, foi, tipo, teve uma carreira militar também, só que na Marinha. E a Cora foi criada, tipo, vivendo de cidade em cidade. A mãe dela abandonou o pai e ela foi criada sozinha, né, com babás e com o pai. E a Cora acabou de passar por uma desilusão muito grande, amorosa. E ela tá indo pra Denver, ela está em Denver já, na verdade, pra ser a gerente do estúdio de tatuagens. A Cora também é toda tatuada, ela também tem muitas tatuagens. Ela trabalha naquele estúdio como... Ai, eu não sei o nome, gente, mas é uma pessoa que coloca piercing. Ela trabalha colocando piercing nas outras pessoas e é a função dela ali no estúdio de tatuagem, além de gerenciar tudo. E a Cora é, tipo, uma pessoa super próxima de todo mundo, super amiga de todo mundo, ela sempre tenta ajudar todo mundo. E aí ela e o Home se desentendem desde o primeiro, assim, ato, né? Quando ela joga a cerveja ali nele, já rola uma treta e uma ruptura entre eles. E depois disso eles se esbarram em vários locais, porque ela trabalha no estúdio de tatuagem e o Huli também. Então o Home vai lá ver o irmão dele e acaba esbarrando com ela. E aí eles acabam, tipo, se encontrando, vai em uma festa, ele tá também, vai num bar, ele tá também. Então eles acabam, tipo, se encontrando muito, muitas vezes. E aí rola uma treta, eles acabam tendo uma noite. E ela acaba ficando grávida de primeira dele, assim. E eles vão ter que lidar com tudo isso, sabe? E pra piorar tudo, como o Home tá voltando do exército e ele está em fase de tratamento médico mesmo por causa da lesão que ele teve, ele tá naquela dúvida se ele volta pro exército, né? Se ele vai voltar, se ele vai se curar e vai voltar, ou se ele vai se curar e vai ficar no Colorado mesmo, né? Ali na cidade deles. E o Home, ele tá tendo transtorno pós-traumático, porque num desses bombardeios ele perdeu alguns soldados dele, né? Do batalhão que ele cuidava. E ele, além da lesão que ele sofreu, ele também tá tentando se curar da perda do irmão. Ele se sente um pouco culpado, mesmo ele não estando presente, mesmo ele estando no exército, ele se culpa por estar longe. Então, junta um monte de culpas que ele mesmo colocou nele, um monte de carga emocional que ele mesmo tem, e ele precisa se tratar de tudo isso. E lógico, como todo bom homem, como toda boa pessoa de histórias, ele vai ser resistente ao tratamento. O Home, ele vai chegar num bar e vai rolar essa briga, eles vão acabar destruindo um bar. E o dono desse bar vai propor para ele reconstruir o bar. Ele fala, não preciso reconstruir o bar, eu tenho dinheiro, eu te pago aqui, a gente resolve o problema, eu te pago todos os seus prejuízos e beleza. Aí o cara fala, não, eu não quero assim, eu quero que você conserte. Eu quero que você venha aqui todas as tardes, né, durante o período que você demorar para consertar o que você tem para consertar. E aí ele topa. E aí ele começa a ir nesse bar toda tarde, é meio que um tipo de terapia para ele. E era exatamente isso que o dono do bar queria fazer. O dono do bar era um ex-fuzileiro naval. E a maioria dos frequentadores do bar são ex-militares, ou do exército, ou da marinha, ou da aeronáutica. Então, assim, eles acabam entendendo e o bar é meio que um lugar de...
É tipo uma terapia em grupo, assim, sabe, gente? Eles sentam, eles vão conversando, cada um contando a sua história, e eles acabam, tipo, meio que melhorando. Só que isso não abre mão, o livro deixa bem claro do papel do profissional da saúde, do papel do psicólogo mesmo. Ele vai precisar de ir pra terapia, ele vai precisar de passar por um psiquiatra, ele vai precisar ser medicado, porque o assunto dele realmente é sério. E aí, depois disso, vai acontecer um grande acidente também com ele vai quase morrer. E aí vocês vão precisar ler para entender o que, que vai acontecer. Se ele realmente vai ficar com a Cora, se ele não vai ficar com a Cora, o que, que vai acontecer na relação deles. Gente, é uma série incrível. É uma série incrível. Eles também vão entender nesse livro tudo o que aconteceu, sabe, com o irmão deles, com o Remy. Eles também estão passando por um processo de cura na família, porque como teve aquela mentira lá do irmão deles, do Remy, e o pai e a mãe sabia e fingia que não sabia, eles vão precisar passar por esse processo de perdão e de cura, de entender por que, que o irmão deles mentiu para eles, por que, que os pais encobertaram tudo isso, por que, que os pais deles sempre foram tão ruins com o Hully e ele, como filho mais velho, não consegue entender por que, que os pais dele tinham tanto essa diferença entre os dois filhos, mesmo os meninos sendo gêmeos. E os pais não, né? A mãe, a diferença vinha da mãe. Por que, que o pai nunca fez nada para proteger o outro? Então o Homem, como filho mais velho, ele se cobra de tudo isso, sabe? Ele tem uma carga de cobrança muito grande em cima, ele mesmo em cima dele. Então ele vai precisar passar por todos esses processos de cura. Nesse livro 3 vai ter o processo de cura dele e do irmão dele. Então a gente vai pegar tanto problemas familiares dele quanto do irmão. E vai ter aquele processo de perdão, aquele processo dos pais terem que abrir o coração para os filhos mesmo, se entregarem, falarem o que aconteceu, por que aconteceu, por que foi daquela forma. Então, assim, é muito bonito, sabe, gente? Porque a gente vê que, no caso deles, na família deles especificamente, vai ter outros livros que não, mas no caso deles especificamente, era uma família estruturada, sabe? Era um pai, uma mãe legal, que tinham uma estrutura familiar legal, mas que por eles não quererem aceitar um determinado fato, acabou descambando tudo. Eles acabaram, tipo, perdendo o controle da família, e eles quase, tipo, os pais deles quase se separam por causa disso. E eles vão precisar passar por todo o processo de aceitação, de perdão, de se entenderem, de se perdoarem e principalmente de tentarem realmente se curar disso, sabe? E a gente vai ver o quanto a família é importante, o quanto a base familiar, uma base sólida é importante. Então, assim, eu oriento muito, eu indico muito para que vocês leiam. É uma série incrível, incrível mesmo. É uma série que fala muito sobre família, sobre perdão, sobre amor da família que nós escolhemos pra gente também, porque nós temos a família que nós nascemos de origem, mas nós temos muitas vezes os nossos amigos que se tornam a nossa família. Eles falam muito sobre isso, os amigos ali, aquele estúdio de tatuagem, os homens marcados, é nesse sentido de serem todos tatuados e de todos serem marcados pela vida, sabe? Pela uma história familiar muito pesada muitas vezes. E eles se encontram como família ali, naqueles amigos, naquele núcleo de amizade. Então, assim, é muito legal, sabe? A história deles, como que eles se encontram como amigos, como eles são tão próximos e quanto essa amizade faz tão bem para todos eles, porque toda vez que um deles está passando por um momento deles, os outros todos se juntam, sabe? Para poder ajudar, para poder apoiar, para poder, sabe, tá ali pelo menos para segurar na mão do outro. Então, assim, é uma série incrível, muito maravilhosa. Eu realmente indico muito para que vocês leiam. É uma das minhas séries favoritas da vida, assim. Não só da J. Cronenberg, mas, assim, de todos os autores. Eu gosto muito dessa série. São livros maravilhosos. Então, gente, se vocês puderem, dê mesmo, sabe? Dê uma chance para essa história. E se eu puder indicar um da série, são 6 livros, hoje eu falei de 3, mas se eu puder indicar um entre todos os 6, eu indicaria esse que eu acabei de falar, que é o Armas da Sedução, com o Home e a Cora. A história deles é incrível, é um dos melhores livros que tem. Então, fica a minha indicação de hoje para vocês. Um grande beijo e até a próxima!